Meu nome é Natália, eu tenho 25 anos, moro em Brasília, sou de Brasília e atualmente sou micropigmentadora, mentora, enfim, aplico técnica e trabalho ensinando outras mulheres também, outras pessoas a entrar na área, enfim, aperfeiçoar o seu trabalho. Eu vou contar um pouco pra vocês da minha história. As pessoas me perguntam, né, como que do nada eu surgi nessa área, como que eu apareci. Eu acho que esse resquício da minha vontade de trabalhar pra mim mesma, ser autônoma, já vem de muito tempo atrás. Quando a gente é empreendedor, já tá na veia e a gente não percebe, assim, a gente tem sinais durante a vida, mas não tem tanta clareza e tanta maturidade. Já panfletei no sinal aqui em Brasília, na frente do parque do Sara Kubitschek, já trabalhei como vendedora, como recepcionista, já vendi pirulito na escola, tudo pra fazer uma grana e levantar dinheiro pra imprimir as apostilas que os professores pediam. De tudo um pouco eu já tentei, já inventei, mas eu nunca entendi o que realmente eu iria fazer. E nunca as coisas davam 100% certo, elas sempre paravam de alguma forma. Eu sou formada em design de interiores, formada em inglês também. E aí a minha trajetória foi que na época da minha faculdade, meu sonho era trabalhar, eu sempre quis, então eu fazia estágio desde meus 15 anos na época do ensino médio. E aí quando eu entrei pra faculdade, eu achei que tudo ia mudar, que tudo ia acontecer, porque eu entrar pra faculdade ia ficar mais velha e tudo ia mudar, as coisas iriam, né, dar aquele boom. Só que não, na época era 2015, a gente tava numa crise no Brasil tremenda, onde todo mundo tava sendo mandado embora. E na minha área também não era diferente, que era a área de design, né? Financeiramente falando, a minha família nunca teve muito dinheiro ou, enfim, para fazer esses investimentos em carreira. Minha mãe sempre deixou muito claro para mim que eu deveria estudar muito, que isso seria muito importante para o meu futuro e que principalmente eu precisava fazer uma faculdade, ter uma profissão, né? Ser alguém para colaborar no mundo e que eu precisava caminhar com minhas próprias pernas. Isso sempre ficou muito claro na minha cabeça e eu agradeço muito isso que ela fez porque me trouxe muitos gatilhos hoje, né? Que é o que eu vivo depois de mais adulta. Na época eu fiz a faculdade, saí crente que ia trabalhar e aí veio essa crise no Brasil e não estavam empregando ninguém, entreguei currículo em tudo quanto foi lugar, imprimi um monte de currículo, saí entregando e nada deu certo. Até que eu parei trabalhei em uma academia como recepcionista e aí foi muito interessante porque eu aprendi muito essa parte de venda, clientes, enfim, e sou muito grata a essa área, inclusive. Trabalhei como recepcionista, depois de lá mudei de trabalho, fiquei desempregada, surgiu uma oportunidade de trabalhar em uma academia próxima da minha casa de novo de recepcionista, trabalhei lá por uns anos e aí fui mandada embora, fiquei desesperadíssima, mas foi a melhor coisa que me aconteceu porque me tirou total da minha zona de conforto naquela época. E aí surgiu uma outra oportunidade de emprego, de recepcionista também, e uma escola de idiomas. Lá eu tive a oportunidade de crescimento, e aí foi nesse período que eu sabia que eu teria o meu próprio negócio, que eu tinha essa vontade, porque lá eu estudei muito, eu fui muito treinada, então eu administrava uma escola, eu tinha 23, se eu não me engano, 22 anos, eu era muito nova, e já era gerente de uma escola de idiomas, então foi ali que eu tinha certeza mais concreta de que um dia eu teria alguma coisa. Nesse período foi crucial porque eu via que eu trabalhava muito, eu estudava muito, eu tinha muito conhecimento, mas eu não sentia que eu era valorizada financeiramente o tanto quanto eu entregava para a empresa. E eu queria ter mais qualidade de vida, eu queria viver melhor e financeiramente eu não tinha como porque realmente a remuneração não era tão alta assim. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa realidade, porque logo depois eu fui convidada a virar sócia da escola e aí eu falei, depois disso não tem mais como crescer e a minha realidade vai ser essa. Enfim, eu recusei a sociedade porque na mesma época, um dia eu tava conversando com uma pessoa e dando vários conselhos de que ela poderia ter o próprio negócio e ela falou, nossa, eu queria trabalhar com unha na área da estética e tudo. E aí eu falei, cara, real, né? Essa área é muito boa porque é uma área que você flexibiliza os seus horários. E comecei a falar um monte de coisa pra essa menina. E na mesma hora que eu tava falando, eu lembrei. E eu que sempre sonhei, eu que sempre quis, nada rolou. Eu falei, cara, pior, olha só. Flexibilidade no horário, porque eu levava muito trabalho para minha casa na época, trabalhava muito e ia ter mais qualidade de vida tendo essa flexibilidade de horário. E financeiramente falando, eu imaginava que tudo só iria acontecer se eu fizesse. Eu tive esse start nesse momento que eu tava falando com essa pessoa e eu falei, cara, eu tô falando tudo pra ela que era o que eu poderia estar ouvindo, sabe? Nesse mesmo dia, eu mexendo no telefone no Instagram, eu segui uma pessoa que eu admirava muito o trabalho dela, achava lindo, porque era aquela micropigmentação
alimentação que não aparecia os fios, enfim. E nesse mesmo dia eu comecei a assistir os stories dela e ela falando que ministrava curso. E aí eu falei, cara, eu acho que é esse meu momento, eu acho que é isso. Parece que eu senti como se fosse Deus falando assim, Natália, toma que é isso daí. Porque eu já vinha procurando, já tinha muito tempo algo ou alguma coisa. Fui atrás, entrei em contato, o curso o valor dele era alto, de investimento. Procurei outros em Brasília, esse curso era de São Paulo. Tinha várias dificuldades para realizar, só que aí eu decidi que era esse que eu queria fazer, era esse, se eu fizesse esse trabalho que seria daquele resultado que eu gostaria de aplicar nas pessoas. Enfim, corri atrás e me matriculei no curso. No dia que eu realizei o meu curso, aconteceram várias coisas até lá, mas teve uma situação muito importante que foi quando eu fui atender a minha modelo, né, que a gente faz em curso, enfim, para aprender a técnica. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. A única sensação que eu tinha quando eu finalizei era que eu queria fazer isso pro resto da minha vida e que eu queria fazer outra pessoa e outra e outra e outra e outra. Eu não queria parar. Eu falei, cara, tinha que ter outra pessoa para eu já aplicar a técnica de novo e experienciar isso de novo. E foi nesse momento que eu percebi que eu tinha um conhecimento, que eu tava longe de ser a melhor, de ser, né, que eu tava começando, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça, além de que eu queria fazer muitas pessoas passar por aquilo de novo, é que o meu conhecimento, se eu estivesse fazendo ele de forma correta, eu poderia mudar a forma como outra mulher se olha. E aí isso pra mim foi muito forte. Eu falei, é isso mesmo, eu vou me dedicar, enfim. Nesse mesmo período, como eu tava falando anteriormente, eu recebi uma proposta pra virar gerente lá da escola, ou virar dona da escola, eu já era gerente, e aí eu resolvi recusar, porque eu acreditei que a minha área nova, que eu tinha acabado de fazer o meu primeiro curso, que eu iria ser muito feliz. Eu confesso pra vocês que foi um tiro no escuro, porque eu não tinha certeza de nada, eu não tinha cliente nenhuma, eu não era conhecida, eu não tinha nada, absolutamente nada. A certeza que eu tinha é que eu queria fazer as coisas acontecerem e eu ia dar meu melhor, que eu ia estudar, eu ia fazer o que era necessário pra dar o meu melhor pras pessoas que viessem até mim. E então eu resolvi recusar. Passou um tempo, eu trabalhei em uma clínica como design de sobrancelha, saí da Wizard porque eu achei que eu precisava me dedicar 100% meu tempo naquela nova área. Se eu me dedicasse 20%, eu teria 20%, enfim. E contando um pouco pra vocês que nesse mesmo período, eu trabalhava nessa escola de idiomas, no período da manhã e início de tarde. Assim que eu fiz o curso da micropigmentação, eu sabia que eu precisava colocar a mão na massa, só que eu também trabalhava em um outro emprego, que era final de tarde e início de noite, então eu trabalhava já em 2 empregos. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Porque como que eu vou alugar um lugar comercial pra trabalhar, sendo que eu não vou estar em horário comercial trabalhando, eu vou ter que dar um jeito. Foi aí que eu decidi que eu peguei meu quarto na minha casa, eu vendi todas as minhas coisas, eu vendi minha cama, eu vendi coisa de maquiagem, vendi Xbox, eu só fiquei com a minha televisão e o meu armário. Boa parte das minhas roupas eu dei, porque eu precisava fazer com que tudo meu coubesse tudo dentro do meu guarda-roupa. E eu falei que iria transformar meu quarto num lugar o mais profissional possível para poder receber as minhas clientes, para começar a trabalhar. Eu confesso que foi muito difícil, porque o meu quarto era um sonho, então eu montei meu quarto, sabe, assim, coisa de menina mesmo. Queria uma cama cheia de almofada, daquela cor, daquele jeito, e foi quando tava perfeitamente do jeitinho que eu queria, que eu resolvi mudar de área e que eu precisava me desfazer. Esse desapego, sabe? Doeu um pouquinho, mas eu sabia que isso depois iria voltar e que eu iria conseguir construir tudo de novo. Mas foi necessário eu vender minhas coisas para levantar grana, foi necessário eu vender minhas coisas para ter um espaço e desfazer um pouco da Natália pessoa e investir na Natália que um dia se tornaria uma empresária, que um dia teria seu próprio negócio, porque eu sonhava com isso. As pessoas achavam que eu tava louca, porque do nada eu falei que eu ia sair da escola e que eu iria abrir meu próprio negócio e vendi tudo. A minha família também falou a mesma coisa, Natália, não faz isso, estuda pra concurso. Quem é de Brasília sabe como é essa pressão de você passar no concurso, você ter uma estabilidade financeira. E eu resolvi ouvir a Natália dessa vez, no instinto da Natália, no que tava gritando dentro de mim mesmo. E aí, depois que eu vendi tudo, eu mandei um pedreiro vir na minha casa, quebrei uma janela e fiz uma porta, porque eu não queria que as pessoas entrassem dentro da minha casa, para deixar mais profissional ainda. E aí, nesse período, eu trabalhava na escola, chegava da escola, eu marcava cliente, almoçava correndo, engolia a comida, porque não dava tempo, trocava de roupa, atendia cliente. Quando a cliente ia embora, eu trocava de roupa, ia pro meu outro trabalho. Quando eu tava voltando do trabalho, eu marcava outra cliente
cliente e trabalhava até tarde da noite, quando tivesse gente, eu tava trabalhando. Eu fiquei nessa por meses, não foi fácil, não falo que foi o melhor caminho, mas foi o meu caminho, foi a minha história e eu sabia que isso era temporário. E detalhe, contando pra vocês, né? Nesse período que eu me desfiz do meu quarto, a pergunta é: e aonde você dormia, né, Natália? Porque eu vendi minha cama, eu vendi tudo. Como eu disse, eu foquei realmente no que era sonho pra mim naquele momento, eu sabia que ia dar certo. Eu fiquei dormindo na sala da minha casa por um bom tempo. Minha mãe ficou enlouquecida e aí ela achou que eu tava doida mesmo, né? Enfim, depois isso mudou, mas o que eu queria te contar é que às vezes nesse processo não é um mar de rosas, não é o mundo das fadas 100%, sabe? Tem muito glamour, a nossa área oferece muita coisa, eu vivi muita coisa, mas eu também me dediquei muito, eu esqueci um pouco da minha vaidade, eu deixei um pouco de lado porque era necessário para eu conquistar aquilo que eu sonhava. Então foi muito importante. E aí tudo bem, eu comecei a atender cliente, eu saí dessa escola, que era o que eu mais queria e mais sonhava, porque eu queria me dedicar 100% e sair desse meu outro emprego. Foi nesse momento que a chave virou, porque eu tinha 100% do meu tempo e 100% para me dedicar para aquilo que eu sonhava. Confesso que foi difícil, não foi fácil. A maioria das pessoas me perguntam muito sobre isso, né? Natália, como foi sair do emprego? Eu falo, nossa, foi muito difícil, porque foi uma tomada de decisão que demorou um pouco, mas é nas dificuldades que a gente acha soluções. E eu sabia que eu precisava sair. E aí teve um dia que eu fiquei desesperada. Eu olhei pra minha janela e pensei, cara, eu tô desempregada e minhas contas do mês que vem vão chegar. O que eu vou fazer? Bateu um pouquinho de desespero. Eu falei pra mim mesma que eu tinha um dia pra se desesperar e depois eu tinha que me reerguer pra fazer as coisas acontecerem, porque eu não poderia demorar muito tempo. Então, levantei minha cabeça, me reorganizei e comecei a trabalhar na área da sobrancelha, me dedicando em divulgação, parcerias, e as coisas foram acontecendo. Logo depois disso, eu fiz mais alguns cursos, então eu investi muito na área, tudo que entrava eu devolvia investimento. No meu primeiro mês, assim, que eu tava trabalhando 100% só com a micropigmentação, depois de um curso que foi muito importante pra mim, de conhecimento mesmo, eu faturei meu primeiro mês, assim, que meu faturamento foi R$8.000. Isso foi em menos de 3 meses que eu saí da empresa. Pra mim foi aí que as coisas mudaram mesmo, e aí eu continuei, me deu um gás e continuei trabalhando. Nesse período eu aprendi que com as minhas clientes, o conhecimento que eu tinha, eu poderia entregar aquilo que era, acho que é único, é um momento, não é só micropigmentação, às vezes a gente hoje ouve isso e acha clichê, mas é verdade, que foi a questão das minhas clientes se olharem com outro olhar, e mais do que isso, eu como mulher me dedicar para outra mulher, tudo para valorização dela. E depois as pessoas começaram a me procurar perguntando se eu ministrava curso, e aí eu descobri minha segunda paixão, passar o meu conhecimento para outras mulheres, entregar para elas aquilo que era um fantasma que me seguia lá atrás, que várias compartilhavam comigo suas histórias, sabe? E eu comecei a ver a semelhança do que eu já passei e várias histórias de outras meninas, de outras mulheres, e que esses fantasmas que me seguiam poderiam ser solucionados através do conhecimento que eu tinha, e que só bastava ela aprender, querer e se esforçar para conseguir fazer. Aí eu comecei a dar curso, dei aula para uma aluna para ver se eu iria gostar, se eu iria conseguir, porque a minha maior preocupação era, será que vai ser bom para elas? Depois eu dei aula para 2 alunas, daqui a pouco para 3, daqui a pouco para 4, e as turmas foram aumentando, 7 mulheres, enfim. E aí eu descobri que dentro da minha missão como pessoa, como profissional, como mulher, a Natália, que eu acho que a Natália empresa e a Natália pessoa física são duas pessoas juntas, porque os meus valores de pessoa como empresa batem exatamente com aquilo que eu acho importante como Natália. Então eu descobri que o meu propósito de vida, não só propósito, missão, visão, era realmente entregar para outras mulheres a valorização delas, mostrar para elas de forma única que cada uma tem a sua identidade, que isso é perfeito, que você nunca foi feita para entrar em uma caixinha, virar um padrão. Eu sou totalmente contra isso, porque a gente respeita a individualidade e a identidade de cada uma. Depois eu descobri, como eu disse nos cursos, que as mulheres precisam do apoio de uma das outras e que minha missão era essa, entregar conhecimento para tirar elas de um start da vida e levar a outro nível que todo mundo merece.
Inclusive, eu puxo sardinha pro nosso lado, mulheres, porque a gente sabe como são difíceis as coisas, e eu acho que a mulher ela é muito prejudicada em vários sentidos. Não é desculpa pra ficar parada, mas eu acho que historicamente falando, a gente tem muita coisa que as mulheres precisam se ajudar, principalmente. E aí eu entendi que a minha missão era me conectar com pessoas, ouvir histórias, conhecer pessoas e entregar todo o meu conhecimento para elas, realmente para ter transformação. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu saí de uma realidade onde eu trabalhava mais. Se eu pudesse trabalhar 24 horas, eu trabalhava, porque eu gosto de trabalho. Gostava muito da minha área, mas não era feliz, não tinha tempo, levava trabalho para dentro da minha casa, saúde ficava de lado, não se alimenta bem, aquela história toda. E aí fui para um estágio que é o que eu vivo hoje, que eu tô completando inclusive esse mês. 2 anos de carreira eu completo, de profissão, que é a área da micropigmentação que me abraçou, graças a Deus. Em 2 anos de carreira eu tenho minha própria clínica, dou aula, trabalho oferecendo meu trabalho, meu serviço, meu procedimento para outras mulheres e sou extremamente satisfeita, porque o que eu faço tem propósito e meu trabalho não é trabalho. Eu acho que é mais terapia, mais entrega, é missão mesmo. Então, todos aqueles fantasmas que me seguiam lá atrás diariamente, todos os dias, muito maçante, graças a Deus eu consegui reverter essa situação. E eu descobri que só precisava de 2 coisas. Uma, conhecimento. Não tem como sem conhecimento. E 2, você precisa fazer. Que eu precisava fazer. Independente da minha condição, independente da minha situação, independente de onde. A única coisa que eu precisava focar era como que eu iria fazer para dar certo dentro da minha realidade. Dentro da realidade da condição que a Natália tinha. Então, tá deixando uma mensagem aí pra você que estiver assistindo. Não desiste. E o mais importante, não entra no estado de comparação, porque é muito complicado você tentar enquadrar uma história da sua com a história do outro. E aí você nunca vai conseguir sair desse estado. É como se você fosse um ratinho andando ali naquela rodinha e não para. Você não consegue andar. Foca em você, foca no seu melhor. Procura conhecimento, mulher, de livro, de internet, de onde você conseguir e dá o seu melhor. Porque é daí que a gente extrai. É das dificuldades que você sempre vai extrair o melhor de você, o melhor da sua pessoa, entender a sua essência, enfim. Então, são essas 2. Conhecimento, e você precisa fazer, você precisa agir. Não fica parada, porque não vai cair do céu. E é bom não cair do céu, porque a gente se conhece, tá bom? É isso. Eu gostei. Eu só achei que eu me perdi um pouco, mas senti um pouco perdida. Tipo, na cronologia, eu acho que eu fui muito por cima mesmo, assim. Contei, mas eu tô falando assim, acho que eu contei muito por cima, sabe? Muito resumidão. Mas tá bom. Não, acho que tá bom. Eu sou muito prática, assim, não tem muito... Eu quero o erro de gravação lá, mostrar. Para as pessoas conhecerem quem sou eu. Pode botar o roendo unha, pode botar o coeno. Não tem problema. Mas eu acho que é isso. Eu tô preocupada com o meu cabelo. Se meu cabelo estiver arrepiado, mas pode ficar arrepiado também. Aqui era meu quarto. Eu aumentei depois da reforma, era dessa pilastra cinza pra cá. E aqui tinha uma porta, não sei se vai dar pra ver, mas aqui tinha uma porta, era a porta pra minha casa. Ficava incomodadíssima porque eu não tinha banheiro aqui dentro. E as minhas clientes, tipo, quero ir no banheiro. Aí eu... Você quer ir no banheiro mesmo? Aquela, né? Aí hoje que eu tenho um banheiro na clínica, ninguém pede pra ir no banheiro, cara. Meu Deus, é uma loucura.